Bom, pessoal, nessa aula aqui agora, a gente vai aprender o método dos quadrados mínimos, que é o método que a gente vai utilizar para encontrar os melhores parâmetros B0, B1 da reta de regressão. Quando eu digo melhores, são aqueles que minimizam a soma dos erros individuais ao quadrado. Vamos então tentar encontrar essa solução desse problema. Eu já peço perdão porque minha letra já é feia naturalmente. Nesse tablet aqui que eu estou utilizando para desenhar vai ser mais feia ainda. Tá? Então a gente tem uma função d de B0, B1, que é igual ao somatório. Tá? Eu não vou escrever aqui um AN de I igual a 1 AN só para simplificar. De yi menos B0 menos B1xi elevado ao quadrado. Essa é a nossa função de erro. Vocês devem se lembrar como é que é o processo de achar um ponto de mínimo ou de máximo de uma função. Né? Vocês devem ter visto isso em cálculo 1, pelo menos. Se você tem uma função, você deriva ela igual a zero para encontrar um ponto de máximo ou de mínimo ou de inflexão. E é claro que a função tem que ser derivável. E para verificar se o ponto é de máximo ou de mínimo, você tem que verificar o sinal da derivada de segunda. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas aqui nós temos uma questão um pouquinho diferente. Aqui nós temos uma função de duas variáveis, ou seja, a gente tem variável B0 e variável B1. Tá? Então, como é que a gente faz num caso desses? Para quem, alguns de vocês já viram, mas pela minha experiência com outras turmas de cálculo numérico, tem muita gente que faz cálculo 2 junto com a análise numérica e cálculo numérico e ainda não viu um conceito chamado derivadas parciais. Da mesma forma que você consegue achar um ponto de mínimo e máximo de uma função de uma variável através da derivada, a gente também consegue usando o mesmo processo com funções de mais de uma variável. Eu não vou explicar o que é uma derivada parcial aqui, eu só vou explicar como é que a gente calcula esse processo. Bom, no caso aqui, como a gente tem duas variáveis, eu vou tirar a derivada dessa função em relação a B0 e em relação a B1. Quando eu tiro a derivada em relação a B0, eu trato B1 como se fosse uma constante. Como se fosse igual que xi, por exemplo, é uma constante. Lembra, pessoal, que yi e xi são constantes. A gente já conhece esses pontos. Tá? Então, essa função é yi menos B0 menos B1x ao quadrado mais y2 menos B0 menos B1x2 ao quadrado mais... É uma série de termos. A gente utiliza o somatório aqui para simplificar. Para derivada parcial, a gente usa esse símbolo aqui, para quem nunca viu. A derivada parcial de d, b0, b1 em relação à variável b0 é a derivada dessa função tratando b1 como se fosse uma constante. Aqui a gente tem que usar a regra da cadeia, né? Não sei se vocês lembram bem. A gente deriva a derivada de uma expressão elevada a alguma coisa. Alguma coisa vezes a expressão elevada a alguma coisa menos 1 vezes a derivada da expressão. Então nós vamos calcular essa derivada aqui. Aqui no caso, em relação a B0, fica o 2 vem para cá. Tá? O somatório é um operador linear, a gente pode manter ele aqui, não tem problema. Menos y0, menos b0, menos b1, xi, elevado a 1. Né? Agora a gente deriva essa expressão em relação a b0. Y é uma constante, dá zero. B1xi é uma constante, dá zero. B0, a derivada disso aqui dá menos 1. Então vou só colocar um menos aqui na frente. Eu também tenho que tirar a derivada parcial em relação a b1. Tá? Opa, aqui faltou um parênteses aqui. Em relação a B1, que é um processo semelhante. Olha, primeiro eu vou derivar, passar o 2 para cá, da mesma forma que eu fiz antes, repetindo a expressão yi menos B0 menos B1 xi. E agora eu vou derivar, deixa eu só corrigir isso daqui.
e eu tenho que derivar em relação à função aqui de dentro. YI, a derivada, como é uma constante, é zero. Agora nós estamos com a derivada parcial em relação a BI, a B1. A gente trata B0 como uma constante, é zero, e a derivada de menos B1xi é menos xi. Eu vou jogar o xi para cá e o menos para o outro lado. Tá bem? Aqui eu calculei a derivada parcial em relação a B0 em relação a B1. Qual que é o processo agora? Vocês se lembram bem que quando a gente tem uma função com uma variável, a gente tem que derivar igualar a zero. Agora a gente tem duas funções derivadas, a gente tem que igualar as duas a zero. O que a gente vai acabar tendo aqui? Um sistema de equações lineares. Vamos aqui, ó, o que a gente faz? Nós temos que fazer menos 2 somatório. Horrível esse somatório aqui, vamos fazer ele de novo. Menos 2 somatório de YI menos B0 menos B1 xi é igual a zero. E menos 2 somatório de YI menos B0 menos B1 xi vezes xi também é igual a zero. No caso, para encontrar o ponto de mínimo, a gente iguala essas duas funções a zero. Em teoria, a gente também tem que verificar o sinal da segunda derivada, mas nós vamos poupar esse trabalho, porque para esse método aqui, a gente sabe que os sinais são o que deveriam ser para garantir que a solução dessas duas equações conjuntas, ou seja, os valores B0 e B1 que resolvem essas duas equações, são justamente o ponto de mínimo que a gente quer encontrar para a função de erro. Tudo bem? Então vamos agora continuar o processo. Eu vou criar aqui uma nova página. Na verdade é o seguinte, antes de criar uma nova página, a gente pode fazer o seguinte, olha, menos 2 vezes alguma coisa é igual a zero. Eu posso apagar esse menos 2, ele não é necessário. Então, a gente tem que somatório disso aqui é igual a zero e somatório disso daqui é igual a zero. Eu vou agora, numa nova página aqui, eu vou simplesmente expandir somatório de YI menos somatório de B0 menos somatório de B1 xi é igual a zero. E para outra função a gente tem que somatório de YI menos desculpa, já fazendo também a multiplicação do xi, né? Que vocês se lembram bem, aqui a gente tem um xi multiplicando lá de fora. Então, somatório de xi YI menos somatório de B0 xi menos somatório de B1 xi ao quadrado é igual a zero. Tá? Jogando isso aqui para o lado de lá, tá? Jogando os B0 e B1 para o lado de lá, trocando a ordem, a gente tem que somatório de B0 mais somatório de B1 xi é igual a somatório de YI e somatório de B0 xi mais somatório de B1 xi ao quadrado é igual a somatório de YI xi. Isso aqui, o que a gente tem aqui? Um sistema de duas equações lineares, que a gente pode reescrever assim, olha. O que é um somatório de B0? O somatório vai de I a N. Nós estamos chamando B0 N vezes. Isso aqui dá justamente N vezes B0. Então aqui eu vou simplesmente... N é o número de pontos. Então vou simplesmente escrever aqui N. Aqui... esse aqui fica somatório de xi. Aqui também somatório de xi. Aqui somatório de xi ao quadrado. Vezes B0, B1 é igual a somatório de YI, somatório de YI xi. Ó, a gente conhece o N, que é o número de pontos, a gente conhece todos os pontos X, então a gente facilmente pode calcular esse somatório. A gente consegue também facilmente
elevar ao quadrado todos os xis e calcular o somatório, e também consegue facilmente calcular todos esses valores aqui, o somatório de y e o somatório de y vezes x. Ao resolver esse sistema de equações lineares, a gente vai encontrar um ponto de mínimo que vai o ponto de mínimo para essa função, ou seja, os valores de B0 e B1, que nos dão a reta que minimizam o somatório dos erros ao quadrado. Bom, aqui nos slides eu coloquei a mesma demonstração, ou seja, a gente começa com a função de erro, tira as derivadas parciais, iguala as derivadas parciais a zero, depois eu só expando aqui o somatório e coloco os termos y para um lado e os termos de B0 e B1 para o outro, para poder escrever em notação matricial na forma de um sistema de equações lineares. Tá? Vamos resolver então um problema utilizando o método dos quadrados mínimos, aquele problema anterior. Lembra que eu já tenho x e já tenho y. E o que eu preciso? Né? Eu preciso, deixa eu só remanejar a tela aqui para vocês conseguirem ver por baixo ali o sistema de equações lineares. Eu preciso de n é igual a o número de elementos de x, é a função length em R, tá? Que é n igual a 6. Eu preciso do somatório de x, eu vou criar uma variável chamada sumx, que utiliza uma função em R que é justamente a somatório de x, tá? Está aqui. Eu preciso do somatório de x ao quadrado, então eu vou x ao quadrado. Vou jogar isso numa variável somatório de sumx2. Eu preciso do somatório de y, também vou jogar aqui numa variável. E preciso do somatório de x vezes y. É bem mais fácil fazer no R do que na mão, né? Então aqui eu tenho erro aqui no xy, x2, então tenho todos os valores aí que eu preciso. Agora eu vou criar uma matriz em R para ter o sistema de equações lineares. Eu vou chamar de a matriz esquerda, que ela vai ter os valores n, sumx e soma de x ao quadrado. Ele vai ter duas linhas, number of rows, né, duas linhas. Aqui vocês podem ver A como sendo a matriz do nosso interesse. E vou criar uma outra matriz B, que ela também é uma matriz coluna. Ela contém o somatório de y e o somatório de xy, com uma coluna apenas. Aqui, ó, vocês podem ver B. E em R eu posso usar uma função muito simples, que é solve, que resolve o sistema de equação linear mais fácil do que fazer decomposição LU, né, na mão. Só que o método solve em R implementa essas decomposições com certeza, né, é uma implementação dos métodos que vocês estudaram na parte anterior da matéria. Eu vou simplesmente resolver e encontrei aqui, olha, o meu intercepto de menos 1421.14.15 e a minha inclinação 1.21. Como vocês podem ver, tá aqui. Eu repeti os cálculos aqui, eu coloquei os valores de forma tabelada, coloquei aqui o sistema de equações lineares e encontramos o B0 e B1 que minimizam a soma dos erros dados os 6 pontos que a gente já previamente conhece. Vamos então calcular o erro, né? O primeiro passo é plotar essa reta. Vocês veem que essa reta não passa em nenhum dos 6 pontos, mas ela passa bem próximo aqui desse daqui. Agora a gente vamos calcular os erros. Eu vou calcular eles em R de novo. Para começar, que eu vou jogar o solve AB num vetorzinho temporário. Aí eu vou colocar B0 recebe BB1, posição 1, e B1 recebe BB, posição 2. Em linguagens de programação normalmente, vetores começam da posição 0. Né? No R especificamente, ele começa da posição 1. Aqui eu tenho o B0 e o B1, que são as soluções ótimas do nosso problema. O que eu quero fazer agora? Eu vou calcular, eu tenho x, eu tenho y, eu vou calcular u, que é B0 mais B1 vezes x. Tá? Eu vou calcular D, que é igual a y menos x, que é o tamanho, y menos u, que é o nosso erro, e vou calcular D ao quadrado.
D2, mais mantenho o respeito, D ao quadrado, tá aqui, e vamos calcular o somatório desse valor. Deu 76,31. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe nenhum outro par de valores B0 ou B1 cujo erro total para essa função que soma o quadrado dos erros seja menor do que 76,32. Aquelas duas outras funções que nós fizemos, o erro foi 96, a outra foi 85 por ali, eu não tenho muita certeza. Essa aqui foi 76, é a melhor opção que a gente tem, tá? É a solução ótima. Esse que nós fizemos agora é o método dos quadrados mínimos. Aqui a gente consegue ver a função plotada, né, com os erros e o valor do erro, só para exemplificar mesmo. E aqui um resumo dos passos, né, dos passos do método dos quadrados mínimos. A gente inicialmente possui duas séries de dados x e y. A gente escolhe um modelo matemático explicativo dessas variáveis, tá, que não necessariamente passa por todos os pontos, ou seja, um modelo aproximado para explicar a relação entre x e y. A gente escolhe qual é a variável independente no caso x e qual a variável dependente no caso y. O εi, lembra que representa a diferença entre o que a gente obtém na reta e o ponto real y, que é justamente o DI, né? Você lembra do DI que eu acabei de fazer? O modelo possui parâmetros desconhecidos, né? A gente quer escolher os melhores parâmetros. Para escolher os melhores parâmetros, nós temos que ter uma função que a gente chama de função objetivo, uma função que define quão boa uma reta é. Essa função, no caso, é o somatório dos erros ao quadrado, o somatório do εi, que também é dado por isso daqui, expandindo a expressão, somatório dos erros ao quadrado. E precisamos, então, de um algoritmo para resolver esse problema, no caso, o método dos quadrados mínimos, que a gente tirou a derivada parcial em relação a B0 e B1, igualou a zero, obteve um sistema de equações lineares. A gente já sabe que as derivadas de segunda atendem às condições necessárias para que a solução desse sistema seja o ponto de mínimo. Eu estou omitindo essa informação daqui do curso, estou dizendo que isso é verdade. Então, a gente resolve esse problema, obtém uma solução e pronto, temos nosso problema resolvido. Um último comentário aqui é que a gente escolheu como função de erro, né, a minimização da soma dos quadrados dos erros individuais. A gente escolheu isso justamente porque é claro que nós já sabíamos que ao derivar essa função igual a zero, ela atende às condições de otimalidade, ou seja, a gente sabe que os sinais da derivada de segunda indicam que o ponto que a gente encontra quando iguala as derivadas de primeira a zero é o ponto de mínimo. E o que é diferente, por exemplo, se a gente tivesse calculado como função de erro a soma dos valores absolutos dos erros individuais. Não é matematicamente tão simples de resolver, mas não quer dizer que não existe. Existe também um método, é possível também utilizar como função de erro a soma dos valores absolutos, mas não vai ser importante para a gente aqui no curso.